Alguém pergunta, no Gênesis 1:1 consta El ou Elohim, Deus ou deuses? E em A Caminho da Luz, no capítulo 1, lá o texto de Emmanuel, que você tem tanta atividade, fala-se em comunidade de espíritos, o processo de criação. O Espiritismo nos revela que Jesus coordenou uma equipe de espíritos para formar a Terra. Jesus disse em João, sois deuses, ele estaria revelando, nesse caso, sermos espíritos? A resposta a essa questão ela pode ser encontrada conjugando a primeira parte do capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos com os primeiros parágrafos da obra A Caminho da Luz. No início do livro A Caminho da Luz, Emmanuel revela que rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema há uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor da vida, em cujas mãos repousam as rédeas diretivas de toda a vida em nosso sistema. E no Evolução em Dois Mundos, o André Luiz, tratando desses espíritos, vai dizer que eles são inteligências divinas que atuam ao influxo do Todo-Poderoso em processo de comunhão indescritível. São os devas da divindade hindu ou os arcanjos das várias interpretações das escolas religiosas. Como nós encarnados não temos palavras para definir espíritos dessa grandeza, um espírito da hierarquia espiritual de Jesus, ele consegue estabelecer um processo de irradiação espiritual que, para nós encarnados que estamos observando, ele se assemelha ao sol. Então, quando Saulo, por exemplo, vê Jesus aparecendo para ele confunde, ele acha que é um sol. Tamanha a grandeza de um espírito co-criador. Que aí nós estamos falando, na terminologia de André Luiz, a cocriação em plano maior. Então, essa comunidade de Cristos do sistema solar, está abaixo, né? Essa comunidade de Cristos do sistema solar são espíritos que escapam da nossa compreensão, porque eles já estão muito, muito, muito além dos espíritos puros. E há uma entrevista do Chico ao Herculano Pires, em que o Herculano Pires começa a conversar sobre isso, e o Chico revela na entrevista que Jesus não seria o coordenador da comunidade crística do sistema solar, porque na coordenação dessa comunidade há ainda um Cristo de evolução superior. Então, a gente fica intrigado como é que se desdobra esse processo e nós não temos condição. O fato é que o texto bíblico, ele, incrivelmente, no primeiro versículo, ele usa o verbo singular, que é bará, só que bará em hebraico não é bem criar, né? Ele tem uma ideia mais de formar, de moldar, e não usa elo no singular, usa Elohim no plural. Então há, inclusive, eu tenho uma Torá comentada, judaica, em que há uma citação, estou procurando aí com o meu amigo Alba a referência, para a gente encontrar isso, de que, mesmo na tradição judaica, de que Deus teria consultado um conselho de anjos para criar o mundo. Então, você falou em toga pela manhã, a turma mexeu aí, viu, Haroldo? A pessoa pergunta, por que Deus é lei? Por que sua lei está na minha consciência? E como amá-lo incondicionalmente? É uma reflexão interessante. Na tradição do povo hebreu, eles dizem assim, nós precisamos cultivar o temor a Deus em paralelo ao amor a Deus. Ninguém ama a Deus se não
tem medo, temor de Deus. E ninguém tem temor verdadeiro se não amar. Eu custei a entender isso, porque nós temos uma tendência mais simplista, falar, não, Deus não tem que ser temido. Acontece que, à medida que o Espírito atinge a faculdade de decidir, o livre-arbítrio, no primeiro momento ele lida com uma força da qual ele não tem noção da amplitude. Então, o livre-arbítrio significa que eu posso escolher o pior. Isso é importante. Ter o livre-arbítrio eu posso escolher o pior. Eu posso escolher o mais doloroso. Eu posso escolher o mais perverso, o mais violento, o mais asqueroso. E quando eu faço essa escolha, existe uma inteligência suprema que ordenou a criação. A criação é sustentada por leis imutáveis. Então, após fazer a escolha e após executar a minha escolha, eu entro no processo pedagógico de me relacionar com as consequências. E ao me relacionar com as consequências, aí acontece uma coisa interessante. Eu passo a me relacionar com Deus. Mas em que sentido? Com o aspecto da justiça divina. Então a maioria de nós está num grau ainda primário de relação com Deus. Nós nos relacionamos com Deus sentindo-lhe a figura do juiz, a figura daquele que estabelece a ordem, daquele que impõe a encarnação, daquele que traz, que estabelecem leis que determinam que volte a nós aquilo que um dia saiu de nós. E esse é o grande problema, porque geralmente, enquanto nós estamos prejudicando alguém, nós estamos sorrindo e felizes. E quando nós estamos no resgate do mal que nós causamos, nós estamos chorando. Então esse processo de sorrir no mal para chorar no resgate vai deixando traumas no psiquismo do espírito. Mas é um processo pedagógico, ele precisa evoluir através desse processo. Então, no momento em que ele entende que livre-arbítrio é coisa séria, vale aquele ditado, acho que aqui na Paraíba também, que é: gato escaldado tem medo de água fria. Então você começa a ter uma sensibilidade ao mal. Você fala, não vou fazer isso, não vou prejudicar, não vou tirar nada de ninguém, não. Por quê? Porque você já sofreu muito transgredindo. Então, quando você regenera o seu espírito, você começa a entrar em contato com outros aspectos da divindade. Por quê? Porque olha que interessante, vou dar uns exemplos aqui bem simples. Se você não fuma, se você já venceu esse desafio, a placa de não fume, você nem lê. Para quem está em absoluta harmonia com a lei divina, resgate, reparação, não está mais na pauta. Então, nesse momento, o espírito começa a entrar em contato com outros aspectos da divindade, que são o amor, a bondade, num grau que aquele que está apenas reparando, ele não consegue às vezes perceber.
Então, para aumentar a nossa conexão com Deus, eu preciso de pureza. Pureza. Só o espírito puro pode ver Deus. Simão falou isso bastante na fala dele, inclusive estabelecendo ali o degrau das bem-aventuranças. Para ter um contato íntimo com Deus, eu tenho que estar puro, pureza de espírito. Por quê? Porque aí eu deixo de ser aquela criança birrenta que toda hora está de castigo, e passo a ser um adulto autônomo, em total sintonia com a lei divina. Nesse momento, eu começo a perceber em Deus outros aspectos, e eu começo a me tornar um refletor do Criador. Por isso que André Luiz e Emmanuel dizem assim, principalmente André Luiz na Evolução em Dois Mundos: os espíritos crísticos, eles estão num processo de comunhão com Deus, comunhão indescritível, indescritível. Por quê? Porque eles já estão no nível do desejo, no nível da vontade, no nível do sonho. Eles já estão absolutamente identificados com Deus. Por isso que uma vez perguntaram para uma pessoa assim: olha, para que eu vou fazer prece para Deus, se Deus já sabe tudo e sabe tudo que eu desejo? Para que fazer prece? Para que fazer pedido para Deus? Ele já sabe todas as coisas, Ele sabe o que eu quero. Para que eu vou falar para Ele? E aí a pessoa, o religioso, respondeu assim: mas nós não fazemos prece nem pedido a Deus para informar a Deus o que nós desejamos. Nós fazemos prece e pedido a Deus para educar o nosso desejo. Porque se eu peço e Deus diz sim, significa que eu já estou maduro. Se eu peço e Deus diz não, significa duas coisas: ou não está na hora, ou você não está sabendo desejar o melhor. Pode parecer paradoxal, mas vamos tentar traduzir a dor desta pessoa. São aquelas pessoas que dizem assim: estou magoada com Deus, digamos assim. Haroldo, como pedir perdão a Deus, haja visto o desencarne repentino de um jovem de 22 anos, que deixou uma filha de 20 dias de nascida? Você fala em perdoar, mas como perdoar ou aceitar um acontecimento como este? Bom, a primeira coisa que eu quero te dizer é que eu sinto a sua dor e eu respeito a sua dor. É a primeira coisa que eu quero dizer. Porque com a dor a gente não faz retórica. Perder um filho é a dor suprema de um espírito encarnado. De resto, perder alguém que se ama. Então, quando nós nos deslocamos da nossa casa para comparecer a um congresso como esse, a gente está aqui para partilhar a dor. Você está aqui para a gente poder se abraçar, para você ser acolhida ou acolhido, para que essa dor ela não te esmague, porque essa é uma dor que não se consegue carregar sozinho. A gente necessita de outros corações para ajudar a gente a carregar. Mas eu devo agora falar não a você como encarnado, porque eu não estou aqui para falar para encarnado. Então a primeira coisa que eu tenho para te dizer: você também vai morrer. Você também vai morrer. E o seu dia de morrer está marcado. Eu não sei qual é. Eu também vou morrer.
E talvez o meu dia seja antes do seu, ou depois. Então, antes de você vir, consulta seu coração. Entra dentro de você. Antes de você vir, você sabia disso. Porque você prometeu a Ele que Ele não passaria por essa dor sem ter você do lado. Você podia ter optado de não ter vindo com Ele, porque você sabia que estava no resgate dele essa dor. Mas como mãe zelosa, você prometeu a Ele, falou: filho, eu não vou deixar você passar por isso sozinho. Então você sabe no seu coração que Ele ia passar por isso. E o netinho ou netinha encarnou sabendo disso. E você e o netinho ou netinha, daqui a um tempo, todos vão se reencontrar no mundo espiritual. Aí sim, aí a dor vai acabar. Até lá não. Enquanto você não puder abraçá-lo de novo, a dor não vai acabar. Então teve uma coisa que eu aprendi com muita dificuldade, se é que eu aprendi. E eu vou te dizer mais: se você não briga com Deus toda semana, talvez você não tenha fé. Porque confiar em Deus, quando tudo segue o curso do jeitinho que você quer, é muito fácil. Toda semana eu tenho uma DR com Deus. Às vezes eu fico 24 horas sem falar com Ele, às vezes 12, às vezes 2 horas. Mas não tem uma semana que a gente não tem uma briga. Tem uma semana. E eu sempre perco. Porque eu sempre chego à conclusão de que eu fiz promessas que eu não quero cumprir. Eu sempre chego à conclusão que eu assumi compromissos que eu não quero levar até o fim. E eu sempre sinto que Ele está me dizendo assim: meu compromisso não é com o seu corpo nem com a sua vida material. Meu compromisso é com o teu espírito eterno. Então, uma coisa é fato: ninguém encarna para viver eternamente aqui. Ninguém. Isso é uma viagem. Isso aqui é um vagão. Uns entraram antes, outros entraram depois. Na maioria das vezes, quem entrou antes no vagão sai antes. Mas às vezes quem entrou depois sai antes. Nós não sabemos. A gente sabe quem entrou, mas não sabe quem vai sair primeiro. Uma coisa nós temos certeza: todos vão sair do vagão. Todos aqui vão morrer. Todos vocês aqui vão morrer. Todos. Todos. E é por isso que o Espiritismo é o consolador prometido. Porque ele não vem tirar a dor. Ele vem tirar o desespero. O desespero. Vem tirar o desespero por quê? Porque ele diz assim. Ele diz assim:
Seu filho está te esperando. Está esperando você desencarnar? Está esperando o pai desencarnar? Está esperando a companheira que ele teve o filho desencarnar? Está esperando a filha ou o filho que nasceu desencarnar? Para todos voltarem a se reunir no nosso lar. No nosso lar genuíno. Porque aqui não é a nossa casa. A vida material não é nossa casa. Isso aqui é uma barraca temporária que foi montada e vai ser desmontada. Então o que eu posso te dizer? Seguindo aqui a orientação do Simão Pedro. Eu vivi uma experiência única, de participar de uma reunião de materialização com um médium que não era espírita, que não é brasileiro, nem conhece espiritismo, e o espírito se materializou. Primeiro ele moveu objetos, eu pedi para ele bater na minha cabeça, eu precisava apanhar de um espírito, claro, para sentir a imortalidade. E depois eu pedi para ele tocar em mim. Ele tocou em mim. Então a única coisa que eu posso te dizer, eu tenho certeza absoluta na imortalidade da alma. Absoluta. Mas isso não me torna mais forte que você. Isso não me torna imune à dor. Perder alguém que eu amo dói do mesmo tamanho, dói do mesmo jeito, vai doer sempre. Mas desespero, eu espero não sentir mais. Desespero não, por conta da absoluta certeza na imortalidade da alma. Então, minha irmã, aguenta firme, aguenta firme, não vai parar de doer, não vai. Mas a próxima conversa a gente não vai ter aqui. Você vai ter morrido e eu também. Vai ser lá no mundo espiritual. Até lá. Nós, em nome da Federação Espírita Paraibana, queremos agradecer